Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo o assunto será ligações iônicas, a ligação que ocorre entre íons, tá certo? Então veja bem, o que nós temos aqui, ó? Ligação iônica ocorre entre íons, tá? Vejam, os metais eles tendem a formar cátions. Nós já sabemos, os metais tendem a formar cátions, a perder elétrons. Que elétrons os metais tendem a perder? Todos os seus elétrons da sua última camada, que a gente chama de camada de valência, né? Por outro lado, os ametais eles tendem a formar ânions. Eles querem ganhar elétrons. Quantos elétrons os ametais querem ganhar? O que faltar, os elétrons que faltarem para completar o octeto, para completar 8 elétrons na última camada, tá certo? Muito bem. Quais os metais mais importantes que a gente precisa conhecer para facilitar o nosso trabalho quando a gente estiver lidando com ligação iônica? Ora, os metais da família 1A, né? Os metais do grupo 1, que a gente chama de metais alcalinos, são eles lítio. Então até aquela frasinha, né? Li, na, cama, Robson, Crusoe em francês. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Como eles são da família 1A, eles vão ter um elétron na última camada. Então, eles querem perder este um elétron, portanto, eles assumirão carga mais 1. Então, os elementos da família 1A terão carga mais 1 em todos os seus compostos. Não há exceção a essa regra, tá bom? Então o lítio, sempre que estiver ligado, vai ter carga mais 1. O sódio, sempre que estiver ligado, carga mais 1. O potássio, sempre que estiver ligado, carga mais 1. O rubídio, sempre que estiver ligado, carga mais 1. O césio e o frâncio também. Destes elementos aqui, os mais importantes são estes três, ó. Lítio, sódio e potássio, né? Dentre eles, os mais importantes ainda serão estes aqui, ó. Lítio e potássio, ou, aliás, sódio e potássio. São eles o que você mais vai lidar, tá bom? Muito bem. Da família 2A, Bela Magrela casou com o senhor Barata. Aliás, faltou aqui o estrôncio, né? Faltou aqui o estrôncio, vamos colocar aqui o estrôncio, SR... 2+, bário 2+, e rádio 2+. Então, Bela Magrela casou com o senhor Barata. Na verdade, veja, todos eles, como eles são da família 2A, eles vão formar cátions 2+. Eles têm 2 na última família e vão formar cátions 2+, tá certo? Então, quais destes são importantes? Magnésio, vão formar bastante compostos muito comuns, o bário pode aparecer também, mas os mais comuns são estes aí, magnésio e cálcio. É possível a gente decorar estes elementos, né? Aí nós temos outros cátions que são muito importantes. O alumínio, sempre mais 3, ele é da família 3A. E aí nós temos aqui um grupo de átomos, né, desses 5 cátions aqui, que também são bem comuns, tá? E que sempre vão aparecer com estas cargas. Então, a prata, Ag, sempre será mais 1 em todos os seus compostos, sempre que a prata estiver ligada, formando um composto, cloreto de prata, nitrato de prata, a carga da prata é mais 1, tá bem? O zinco também sempre vai formar cátion mais 2, sempre que o zinco estiver formando seus compostos, cloreto de zinco, óxido de zinco, sulfato de zinco, todos os compostos de zinco, em todos eles o zinco será com carga mais 2. E aí nós temos o cobre, que pode aparecer com outras cargas, mas ele normalmente vai aparecer com carga mais 2, e o ferro, que pode aparecer com carga mais 2 ou mais 3, tá? Então estes são os poucos cátions com os quais nós vamos lidar, tá? Então não custa muito a gente aprendendo. Na verdade, de tanto irmos usando, a gente vai acabar assimilando os nomes e as cargas destes cátions, tá bem? Muito bom. E aqui os ânions simples, né?
Então, os ânions simples mais comuns são da família 6A. Veja, da família 6A, o cara vai ter 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons na última camada, faltam apenas 2 para ele completar o octeto. Então, se ele ganhar 2, né, porque é isso que ele vai tender a fazer, ele vai ter carga menos 2. Quem são os mais comuns? O enxofre e o oxigênio, tá? Então, este ânion aqui, enxofre, 2-, e o O, 2-, tá? Vejam, da família 7A. Da família 7A, o cara já tem 7 elétrons na última camada. Então, ele quer ganhar 1 apenas, né? Se ele ganhar 1, ele vai ficar com a carga menos 1. Então, em todos os compostos, a maioria dos compostos, aliás, nos compostos binários, esses caras sempre vão ter carga menos 1. Olha lá, flúor menos 1, cloro menos 1, bromo menos 1. Não, estes são os mais comuns dos ânions com os quais nós vamos lidar, tá? Agora, existe uma categoria de cátions e ânions que a gente chama de cátions compostos e ânions compostos. O cátion composto mais importante é este aqui, ó, NH4. O nome dele é amônio. Então ele aparece em vários compostos, o NH4, e a carga dele é mais 1, tá bem? Então NH4 tem carga mais 1. O nome dele é amônio. E aqui nós temos alguns ânions que são comuns e que são importantes e que nós vamos usar bastante no ensino médio. Muitos dos compostos com os quais vamos lidar são formados com estes ânions, né? Então aqui nós temos o cianeto, o Cn-1. Esse aqui se chama nitrato, NO3-1. Este aqui se chama carbonato, CO3 2-. Este aqui se chama sulfato, SO4 2-. E este aqui se chama fosfato, PO4 3-. Então você está vendo como é que eu estou lendo estes caras aqui, né? Então a gente fala o nome das letras e por último a carga, tá bom? Então olha só, Cn-, NO3-, CO3 2-, SO4 2-, PO4 3-. É assim que a gente lê estes caras, tá bom? Muito bem, então vamos aqui trabalhar aqui com uma ligação química entre o alumínio e o oxigênio, tá? Um caminho para fazermos isso é o seguinte, distribuindo os elétrons, tá? Então nós vamos aqui pegar o alumínio, tá? Então ele tem 13 elétrons, nós vamos então distribuir 13 elétrons, tá? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, estou usando aqui o diagrama de Linus Pauling, né? 2p6, 3s2, 3p1. Pronto, distribui 13. Veja que na última camada, né, que é a camada número 3, ele tem 3 elétrons, tá? Então vou pôr aqui em camadas, ó. Primeira camada, camada K, 2. Segunda camada, camada L, tem 8, né? 2 mais 6, 8. E a terceira camada, que é a camada M, ele tem 3 elétrons, tá? Então ele tendo 3 elétrons, ele é um metal. Os metais, eles se caracterizam, entre outras coisas, por apresentarem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Então ele tem 3 elétrons, ele é um metal. Ele quer perder 3 elétrons. Por que ele quer perder 3 elétrons? Para ficar com esta camada aqui completa, né? Com 8, tá bom? Então ele perde 3 elétrons, a gente diz que a valência dele é 3, tá? Veja, como ele quer perder 3 elétrons, ele quer formar cátions, tá bom? Então vamos ver aqui o oxigênio. O oxigênio, por sua vez, tem 16 elétrons, tá? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, não é isso? Então, 4 aqui, são 16, né? Então, olha só, a última camada é essa, a camada número 3, ele tem 6 elétrons. Na primeira ele tem 2, K2. Na segunda ele tem 8, L8. E a terceira camada ele tem 6 elétrons, tá? Então, como ele tem 6 elétrons, ele quer ganhar
2 para ficar com 8 aqui, né? Então esse cara quer ganhar 2, então a valência dele é 2, tá? Quer formar ânion 2 menos, tá bem? Então como é que eu vou fazer? Ora, eu vou colocar aqui o cara de maior valência primeiro, que é o alumínio, que tem maior valência. Eu vou colocar ele aqui, ó, Al. Ele tem 3 elétrons na última camada e ele quer perder esses 3 elétrons, tá bem? Então, eu vou colocar aqui 2 juntos e um separado, né? Aí ele se junta com o oxigênio, ó. O oxigênio ele tem 6 elétrons aqui, ó, e ele quer ganhar 2. Então, veja bem, ó, ele vai então perder 2 elétrons para o oxigênio, certo? Perdeu 2 elétrons para o oxigênio. Esse oxigênio ficou feliz da vida, né? Ficou feliz porque ele ganhou os que ele queria. Só que o alumínio precisa perder mais um. E o que eu faço? Eu coloco então outro oxigênio aqui, ó. Tá, ó. E aí esse oxigênio quer ganhar 2, olha. Pronto. Só que esse cara só tinha 1. E esse oxigênio precisa ganhar mais um. O que eu faço? Coloco outro alumínio. Esse alumínio perde mais um para esse oxigênio. Tá vendo? Esse oxigênio agora está feliz. Mas esse alumínio não está feliz. Eu vou fazendo essa jogada até que todos os átomos estejam felizes. Então o que eu vou fazer agora? Pegar outro oxigênio, ó. Então vou pegar outro oxigênio aqui, né? Com mais 6 elétrons, querendo ganhar 2. Então ele ganha esses 2 aqui, ó. Pronto. Bom, o que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu aqui? Eu peguei alumínios, 2 alumínios, não foram? 2 alumínios? Peguei 2 alumínios. Os alumínios, cada alumínio que eu usei, perdeu 3 elétrons, certo? E eu peguei aqui oxigênios, né? Eu tinha aqui o oxigênio que já tinha 6, certo? E aí cada oxigênio ganhou 2, não foi? Cada oxigênio ganhou 2. Então se ele ganhou 2, ele ficou 2 menos, certo? Só que quantos oxigênios eu usei? 1, 2, 3. Pronto. Então quer dizer que eu usei aqui 2 alumínios e 3 oxigênios. 2 alumínios e 3 oxigênios, né? Vejam, o número de cargas precisam ser iguais na hora que a gente monta esta fórmula, que a gente chama ela de representação de Lewis, fórmula de Lewis. Vejam, quantas cargas positivas eu tenho aqui, ó? 3 mais 3, 6. Então aqui eu tenho 6 cargas positivas, certo? 6 cargas positivas. E quantas cargas negativas? Ora, eu tenho... Cada oxigênio ficou com 2 cargas negativas, porque ele ganhou 2 elétrons. Então, 2 negativas, 2 negativas, 2 negativas, né? Então, eu tenho cada oxigênio com 2 cargas negativas. Quantos oxigênios eu tenho? 3. 3. Então, 3 vezes 2 cargas negativas, 6 cargas negativas. Então, a gente diz que esse composto ficou eletricamente neutro. Como é que a gente representa esse composto? Veja. Professor, eu tenho que fazer toda essa distribuição, dar todo esse caminho até chegar aqui? Não precisa, você pode ir direto. Por exemplo, olha só, o alumínio, se você decorar aqui, você vai rapidinho, porque o alumínio é um dos metais que eu pedi para você decorar. Mas se você não decorar, quando você distribui aqui, você vai ver que o alumínio tem valência 3, ele é um metal, então ele quer perder esses 3. Ele perdendo esses 3, ele vai ficar 3+, certo? E o oxigênio, ele tem 6 na última camada. A tendência dele é o quê? A tendência do alumínio é, então, perder 3, mas e a do oxigênio? A do oxigênio é ganhar 2. E se ele ganhar 2, ele vai ficar 2 menos, né? Vai ficar 2 menos. Se ele ficar 2 menos, então é só juntar este com este, né? Veja, o oxigênio também é um que eu pedi para você destacar aqui como sendo importante, né? O alumínio e o oxigênio. Então, se você juntar este cara com este cara, vamos ver como é que fica. Olha só, o alumínio com carga 3+.
junto com o oxigênio com carga 2-. Aqui vai ter uma coisa chamada regra do escorregador. As cargas vão escorregar, ó. Vão escorregar para cá, ó. Vão escorregar. Então, o que é carga vai virar índice, que é esse númerozinho que aparece aqui, perto dos elementos, né? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Al2, O3. Al2, que foi o que nós usamos, O3, né? Então, você pode... Se você decorar isso aqui, esse quadro resumo, você vai chegar a fórmulas, né? As fórmulas dos compostos com muito mais rapidez, ok? Vamos dar sequência mostrando mais alguns exemplos. Muito bem, agora nós vamos montar algumas fórmulas unindo cátions e ânions e usando e aplicando a regra do escorregador, tá bom? Então olha só. Vamos pegar aqui dentre os nossos cátions aqueles que são mais comuns. Veja, vamos pegar aqui o sódio, né? Vamos pegar aqui o sódio, tá? Detalhe importante, a gente sempre usa o cátion primeiro. Cátion primeiro, tá bom? A gente sempre usa o cátion primeiro, ele sempre vem à esquerda nas fórmulas, tá? Então a gente usa o cátion, depois o ânion. Então aqui está o sódio eu decorei ele é da família 1A, ele tem carga mais 1. Bom, eu não posso juntar um cátion com outro cátion, eu tenho que juntar um cátion com um ânion. Pode pegar qualquer um ânion, pode pegar aqui um ânion qualquer. Vamos pegar o nitrato, NO3-. Bom, veja, observe que nesta fórmula eu tenho o cátion com carga mais 1 e o ânion com carga menos 1, tá? Então eu posso dizer que aqui já está tudo certinho, porque o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. A regra do escorregador, ela é utilizada para fazer com que as cargas fiquem iguais, tá? O número de cargas fiquem iguais. Quando as cargas já são iguais, já está ok, eu nem preciso inverter nada. Até porque aqui é 1, se eu colocar 1 aqui, ó, nem precisa aparecer. Se eu colocar aqui, não precisa aparecer. Então, quando as cargas forem iguais, é só juntar o cátion com o ânion que o composto está formado. Fácil, né? Agora vamos juntar aqui com o NO3, por exemplo, vamos juntar o magnésio. Olha lá. Então, o magnésio, 2+, junto com o NO3-. Ora, veja agora o seguinte. Olha o seguinte. Aqui as cargas não são iguais, certo? Olha só, aqui é 2+ e aqui é 1-. Quando as cargas não forem iguais, aí eu uso a regra do escorregador, tá? O que é essa regra? Eu vou descer as cargas, tá? Olha, este 1 vai descer para cá para ser índice do magnésio. E este 2 vem para cá. Olha, este 2 vem para cá. Acontece que aqui já tem um 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ânion entre parênteses para separar os números, tá bom? Então, olha só, eu vou pegar o ânion todinho, tá? Colocar entre parênteses e aí trazer o 2 para cá. O que nós fizemos aqui, ó, tá? Não leva o sinal, leva só o número, tá? O que nós fizemos aqui? Nós fizemos isso, meu jovem, minha jovem. Nós pegamos o magnésio, né? Olha só. O magnésio, ele tem 2+, certo? Para o composto ficar bacana, certinho, o número de cargas negativas também tem que ser 2, só que 2-, né? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos aqui com isso, o que nós temos aqui? Nós temos 2 vezes o nitrato, o NO3. E cada NO3 é -1, né? Cada NO3 é -1. Então, -1, -2, mais 2, ok, tá? Então, é isso que acontece. Então, a gente inverte, quando tiver um número, a gente separa os números por um parênteses, tá bom? Muito bem, vamos fazer mais um aqui, unindo agora o que eu posso aqui pegar? Pode ser, por exemplo, o cálcio, né? Vamos pegar o cálcio,
o cálcio 2+, mais o fosfato 3-, ó, PO4, 3-. Veja, as cargas são diferentes, tá? As cargas são diferentes. Quando as cargas são diferentes, eu tenho que usar a regra do escorregador para igualar essas cargas, tá? Então, veja lá, ó. Esse 3 vai vir para cá, tá bom? Olha lá, vou pôr aqui na frente, ó. Então, vai ficar assim, ó. Esse 3 aqui de cima vem para cá, então vai ficar Ca3. E aí este 2 vem para cá, para baixo, perto do 4. Só que não pode ficar números próximos um do outro, né? Senão vai ficar 42, imagine, se eu colocar o 2 aqui. Fica 42, então vou separar por parênteses. Eu vou colocar o ânion dentro do parênteses, tá? Então vou pegar aqui o PO4, o 3 já desceu, né? Já tá aqui, então não ponho mais o 3 aqui. E o 2 aqui, ó, vem para cá, ó. O 2 vem para cá. Então veja que agora, quantas cargas eu tenho? Ó, eu tenho 3 vezes o cálcio, certo? E o cálcio não é mais 2? É. Então eu tenho 3 vezes mais 2, que vai dar mais 6, não é isso? 3 vezes mais 2, o cálcio é mais 2, certo? Então 3 vezes mais 2, mais 6. E aqui eu tenho o fosfato, ele é -3. 2 vezes -3, -6. Igualou, ficou bacana, né? Então vejam que não é difícil montar as fórmulas dos compostos iônicos usando a regra do escorregador. Eu espero que você tenha gostado. Você pode fazer aqui a combinação de todos eles aqui, né? Pega um positivo, junta com todos os negativos e sucessivamente vai fazendo esse treino, fazendo esse exercício, tá? Se você achou que esse vídeo te ajudou e que pode ajudar um coleguinha, compartilhe com ele, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Grande abraço para você.